Emang, ko emang nyanderu tupa nyandembo arequer rejareko petei akuru oyo greko au nyachino nyandereve tobe ko are petei rupi nyandekoi petei nyachino jareko ko tobe to impona ko ipona cheu kanyu ibu pokwere javipe ko de mirami nyachino jareko cheru tupa ko agujevet kaivete agujevet. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jair Dresbel de Arte Indígena Contemporânea, em parceria com a produtora Sem Início, Sem Fim. Nietiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Jair Dresbel e eu, Idjahuri Caldwell, recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Nietiro, Artes Indígenas em Rede. No 9º episódio da série Nietiro, Artes Indígenas em Rede, Idjahuri Caldwell entrevista Patrícia Ferreira, Pará e Chapã, que nos fala da relação Mimbiá-Guarani com o caminhar e o transbordar das fronteiras coloniais. Nos conta como se inseriu no audiovisual ao identificar a necessidade de autorrepresentação e desromantização da imagem, história e cultura do seu povo. Começa agora o episódio Caminhos para nos encontrar. Boa tarde, boa noite, nossos ouvintes de Nietiro, Conversas em Rede. Nietiro é uma série de conversas com artistas indígenas de todos os cantos do Brasil. Eu sou Idjahuri Caldwell, sou dos povos Terena e Caldwell e estou apresentando Nietiro junto com o Jair Dresbel. No programa de hoje, nós vamos conversar com a querida cineasta, diretora, atriz de cinema, que tem feito muito sucesso aqui no Brasil e até fora do Brasil. Ela é a Patrícia Ferreira Pará e Chapã. Num episódio anterior, a gente conversou com um parente que também é da mesma região que ela. Ela vai nos contar aqui se conhece ele, inclusive, que é o professor Jerônimo Veratupã. E eu vou pedir para a Patrícia se apresentar para nós, para a gente embalar a nossa conversa sobre esse fazer do cinema. Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou a Patrícia, né? Patrícia Ferreira, e em Guarani é Pará e Chapã. Trabalho como professora, né, na minha aldeia também, e também trabalho com audiovisual. E é isso, eu sou várias coisas ao mesmo tempo e não sei como me apresentar mais do que isso. Tá ótimo, isso já diz bastante, porque realmente você é muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos tentar tecer um pouco disso, né? Você é da região, Patrícia, você nasceu em Misiones também, não foi? E você chegou nessa região que você está aí no Rio Grande do Sul, né? Você pode contar um pouquinho desse momento da sua infância, da sua juventude, compartilhar com a gente alguma coisa desse tempo? Sim. Então, agora eu estou morando na aldeia Coenju, que é município de São Miguel das Missões, na aldeia de Misiones, sim. E para falar um pouco dessa minha caminhada, né, nos territórios,
eu gosto de dizer que para a gente não existe, né, essas fronteiras, né, que foram impostas pelos não indígenas. O povo guarani em si é um povo caminhante, né, que caminha bastante. Então, quando era pequena, eu já frequentava bastante essas aldeias que a gente passava de canoa, né, na época com a minha avó ainda. Uma das coisas que a gente fazia era trazer artesanatos, né, para vender para o lado do Brasil, né, que na época nem sabia se que era Brasil, eu só apenas cruzava o rio, né, de canoa, e às vezes chegávamos na aldeia do Salto, né, mais perto da fronteira que existia uma aldeia, né. E para mim foi uma coisa que sempre convivi com isso, né, de ir de uma aldeia para outra e, enfim, nunca pensei em estar em outro país, né, em outro território, porque era uma grande aldeia só para mim na minha cabeça, né. E aos poucos fui compreendendo que eu estava, né, passando a fronteira, né, sem perceber. Estava quebrando essa fronteira, né? Por exemplo, passar de canoa era uma coisa que não podia, tinha que apresentar documentos, e aos poucos fui entendendo essa coisa, né, de atravessar um outro país, como é que funcionava. E agora que trabalho com audiovisual, a gente, né, na verdade, é um coletivo que a gente tem, né? Começou em 2008 e a gente formou esse coletivo com o objetivo de ir aprendendo coisas, né, o básico, né, de câmera e ir aprendendo isso e também repassando isso para outros jovens, né? E aos poucos a gente vai fazendo isso, né? Porque isso também requer algum recurso, né, para a gente se deslocar e dar oficinas. E em 2017, 2016, 17, a gente foi dar uma oficina na aldeia da Argentina com outros jovens, né, para outros jovens, né, de várias aldeias. E aí agora eles têm o próprio coletivo, né, da Argentina e a gente faz parte também desse coletivo, né? Então é uma coisa que a gente está sempre em constante movimento, né? Claro, agora nessa pandemia tá um pouco difícil esse movimento, mas também é uma coisa que a gente compreende, né, essa situação. E, e nesse tempo, né, agora da pandemia, a gente percebe essa, essa força, né, da espiritualidade que a gente tem, né, por exemplo, a gente sente saudades dos nossos parentes, né, que moram em outra aldeia, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os nossos espíritos sempre estão se visitando, né? Então com isso a gente fica bem, né? A gente sabe que as pessoas que a gente sente saudades estão bem através do sonho, através de fala pelo WhatsApp. Então acho que isso faz faz a gente estar bem espiritualmente, emocionalmente e enfrentando essa pandemia, né? Muitas vezes esse trabalho que eu faço, né, que a gente faz, também nos ajuda a ver as pessoas, né, que muitas vezes já não estão aqui também. Então isso é uma forma de memória, né, que a gente tem para nos ajudar, né, enfrentando essa dificuldade, não somente da pandemia também, mas também de outras coisas que nos colocam, né, por exemplo, a dificuldade que a gente tem com os não indígenas, né, a gente passa, por exemplo, por esse processo
não demarcação de terras. A gente ouvindo as falas dessas pessoas que já foram, nos dão força também, né? Então, acho que é isso, é um trabalho que ao mesmo tempo te dá muita força e te dá muita coragem para continuar, sabendo que faz pouca coisa, mas que você está ajudando as pessoas de alguma forma, né? As lideranças principalmente, para reconhecimento de alguns espaços, por exemplo, né? Eu acho que é isso. Maravilha, Patrícia. Você já está tecendo muitos caminhos, né? De Iguatá, né? De Iguataporã, não é? Mas eu queria poder ouvir um pouquinho assim, né? Porque são muitos caminhos mesmo que você está abrindo, né? Já, porque você já teceu muita coisa na sua vida, assim, né? E isso eu queria falar um pouco de como foi encontrar com o cinema, porque agora você tem desenvolvido uma carreira que tem feito o seu trabalho percorrer pelo Brasil e até fora do Brasil, né? Em outros países, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, né? E na verdade, os seus filmes começam com as bicicletas do Nhanderu, né? Que tem uma fala tão bonita de um caraí, Tata Andã, que fala que a gente é bicicleta de Nhanderu, nada mais que isso, né? E você está falando dessas memórias que o seu trabalho registra e leva adiante, né? Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho de como foi conhecer o cinema, na verdade, porque agora você já está muito madura e tem, inclusive, festivais homenageando a sua produção. São 11 filmes, né, nesses 13 anos que você juntou, assim. Mas eu queria saber um pouco de como foi a Patrícia conhecer o cinema, né, com a oficina do Vídeo nas Aldeias, esses primeiros filmes maravilhosos, né, Bicicletas de Nhanderu, No Caminho com o Malho, né, esses primeiros filmes, assim, né, como foi familiarizar com essa linguagem, né? Sim, então a gente, como eu falei, a gente começou em 2007, 2008. Eu particularmente comecei em 2008, né? Mas a primeira oficina deu em 2007, através de um projeto do IFAM, que na época a gente precisava, né? Por exemplo, né, a gente sabia dessa existência de alguns não indígenas falando por nós, né, através de audiovisual, e a gente não tinha muita oportunidade de fazer isso também, né? Sempre era alguém falando por nós, né? Então, aí a gente teve, né, essa oportunidade de pedir, a gente quer fazer uma oficina de vídeo. A gente tem um conhecimento sobre o vídeo nas aldeias, né, que na época a gente sabia que tinha uma espécie de escola para os povos indígenas, que era a ONG, né, do Vídeo nas Aldeias, que dava essa oficina. E aí a gente propõe essa ideia, né, para eles chamarem o pessoal para nos dar uma oficina para fazer um vídeo, porque a gente achou que isso era necessário, né? Porque a gente passava por muita dificuldade, né, aqui nas missões, principalmente nas ruínas, né? Onde as pessoas vinham e as guias, né, que falam da história do Guarani com os jesuítas, sempre falavam muito o olhar dos jesuítas, né? Olhar dos conquistadores, falavam isso da forma que eles aprendiam do livro, né? Falar um pouco para esses turistas, né, que chegam, de onde são vocês? O que vocês comem? Por que vocês, né? Uma coisa que sempre perguntas absurdas, né, que chegam e fazem e voltam com a mesma ideia, não, né?
visitas o sítio, o histórico dos Guarani, mas não tem essa capacidade de entender, né, através da, das falas, né, das guias. Então a gente tinha aí a gente pediu para fazer o vídeo, contar nossa própria história desde dentro para fora, né? E aí chamaram o pessoal do Vídeo nas Aldeias e eles vieram em 2007 para dar uma oficina, e isso aconteceu numa aldeia de Porto Alegre e uma aqui na nossa aldeia. E surgiu um filme que é Duas Aldeias, Uma Caminhada. Então em 2007 era uma para captar imagens e essas coisas. E em 2008, a segunda oficina era mais para tradução daquele material. E eles filmaram 150 horas de imagem, e tinha que traduzir isso em um mês, né? Traduzir e montar o filme, né? Aí, foi aí que eu entrei como ajudante. Como eu já estava trabalhando na escola, eles pediram para eu ajudar também na tradução, né? Aí eu ajudei e fui percebendo que isso era uma coisa importante. Sabia da importância, mas não sabia se eu ia gostar, se eu ia, né? Como eu estava trabalhando na escola, na época era bem mais difícil, né, conciliar o horário com a oficina. Eu achava que isso não ia dar certo. Então eu ficava um pouco mais nesse receio de não saber fazer, né? Ou não cumprir o horário com a escola, não cumprir, porque também uma coisa, na escola na época não era uma diretora que não compreendia muito bem a cultura guarani, mas que estava lá, né, como a diretora, então sempre insistia, você tem que cumprir horário, senão não, né, uma coisa que impunha bastante, né. Aí eu participei da tradução e fui percebendo que isso era uma coisa que precisa ser feita, isso era uma coisa e percebi que não tinha nenhuma menina, né, no grupo. E aí eu disse, vou entrar, eu quero também filmar, né? E fui assim que eu entrei. Partiu muito de uma necessidade, né, na nossa região, como a gente estava passando por esses preconceitos, né? E, e mostrar isso para a escola, né, aqui no município. Isso era o nosso trabalho. A princípio era mais isso, né? Mostrar os trabalhos na escola do município, realmente porque a gente acreditava assim que era desconhecimento, que faltava conhecer o povo guarani, né? Então a gente foi trabalhando, mostrando os filmes na escola aqui no município, e foi assim que a gente começou, e aos poucos a universidade, aos poucos outros países foram chamando a gente, e é isso. Mas foi um trabalho, né, ao longo do tempo, não foi um trabalho fácil, mas também não foi um trabalho não foi um trabalho fácil, mas foi um trabalho que era necessário ser feito, né? Achei muito interessante, Patrícia, você compartilhar como vocês que chamaram, né, esse pessoal, né, essa oficina para acontecer, né? Porque essa percepção, né, que tem muita gente falando por nós, povos indígenas, né? E você já como um coletivo querer fazer uma representação de si, né? Uma auto-representação, né? E também fascinante saber que esse trabalho também você encaixou nele, assim, né? Como uma professora, porque você é uma tradutora também nesse trabalho do audiovisual, né?
Não sei, me dá uma visão de que você estava prolongando um pouco a sua atuação, a sua visão, né? Como professora, de ouvir tanta pergunta, você falou assim, tanta pergunta sem sentido, né, sobre o povo indígena, né? Me lembra um filme, aliás, que você não dirigiu, é um filme de 2019, Nova York, só uma cidade, né? Apenas outra cidade, né? Que é um filme muito, muito interessante, que você é a protagonista, né? Você caminha, né, nessa cidade global que é Nova York, né? E sobretudo nesse museu de história natural, né? Que é um museu enorme, que tem artefatos, objetos, obras de vários povos do mundo inteiro, né? E você vai assim com muita elegância fazendo um comentário sobre essas obras, né? Sobre esses artefatos nesse museu, né? E são artefatos, são obras de outros povos indígenas do mundo inteiro, na verdade, né? E é um filme realmente lindo, incrível. E se você puder comentar assim um pouco como foi fazer ou a repercussão desse filme, né? Porque você estava lá também para apresentar um filme seu já num festival, né? De cinema lá, né? Sim. Na verdade, como eu estava dizendo, né, que foi de uma necessidade, também porque onde a gente somos representados, né, maioria das vezes, né, são muito romantizados, né, falam da terra sem males, falam que os Guarani estão sempre em busca disso. Isso, uma parte, né, é isso, né, a gente sempre está em busca de terra sem males, mas não necessariamente de um espaço, mas também a gente mesmo transformar em o nosso ser, né, em um espaço, em um espaço de terra sem males, né? Por exemplo, cada ser indivíduo, né? Por exemplo, eu como mulher guarani, à medida que eu vou ficando mais velha, eu tento procurar, né, no meu interior esse entendimento como guarani, esse entendimento sobre a espiritualidade, né, essas coisas. E só que muitas vezes isso é contado de uma maneira errada, né, quando os não indígenas que fazem isso, né, muitas vezes mostram as crianças, né, com músicas tradicionais, dançando, como se os Guarani não tivessem nenhum problema, né? Se estão bem ali no espaço que eles estão. E muitas vezes passam por várias dificuldades, né? E estão bem porque são fortes espiritualmente, né? Muitas vezes. E aí, falando dessa Nova York, mais uma cidade, é uma visita onde eu fui onde eu fui apresentar um filme, né, um curta, Nós e a Cidade, né, que também é um curtinha que fala um pouco da relação que a gente tem com a cidade e com as ruínas, né, porque aparece também no centro de Porto Alegre e uma parte aqui nas Missões, né, onde vendemos artesanatos e tal, e enfim. Aí os diretores, eu não conhecia, na verdade, os diretores, né, a Joana, né, eu não conhecia ela, o André eu tinha visto uma vez na Universidade de São Paulo, né, e foram eles que me receberam para fazer a tradução também, né? Como eu não falo inglês. e aí eles
A Joana sempre tinha essa vontade de fazer, né? Só que a gente não tinha esse momento para a gente se conhecer, né? E aí ela me levou nesse museu. Na verdade, o festival era dentro do museu, né? Só que não sabia que aquele era o museu, né? E eu só ia no auditório e voltava, né? E aí, você sabia que aqui em cima tem várias coisas para a gente ver e se quiser ver, podemos ir. E ela colocou essa proposta, né, de filmar minha caminhada pelo museu, né? E aí eu fui, né, eu sempre me incomodo muito esse espaço de museu, né? Porque realmente é uma coisa que são contados, né? São o olhar dos não indígenas, né? Ali não foram trabalhados em conjunto a maioria dos museus, né? Por exemplo, aqui nas Missões tem um museu, né? Mas nunca foi consultado o que é importante, o que não é, né? E aquele eu me surpreendi porque era muito grande, né? E tinha bastante coisas e muitas das coisas tem de alguns povos que já desapareceram, né? E sei lá, essa coisa dá a impressão de que, quer dizer, aqui, né, aqui nas missões já tenho essa experiência que os não indígenas dão muita importância para a história, mas não para a gente que hoje estamos, né, na atualidade. A gente é invisível na atualidade, mas na história são contados como se fosse algo maravilhoso, mas e agora, né? Então isso sempre me incomodou, né? Então, naquele momento, nesse espaço, a minha opinião, né? Que eu achava naquele momento, quando eu vejo essas esses seres, na verdade, porque para os não indígenas são objetos que estão postos ali, né? São objetos de cerimônia, são objetos de caça, mas tudo aquilo tem a sua, para nós, né? Para nós Guarani principalmente tem o seu dono, né? Então cada coisa, cada tem o seu dono ali, nesse espaço preso, né, naquele espaço. No aquário, por exemplo, as pessoas estão presas. Então, era isso, assim, a minha opinião sobre o que eu achava daquele lugar. E quando eu falo no centro, né, de Nova York, realmente é isso. E também, quando eu estou falando no auditório, é basicamente a mesma coisa, como se eu estivesse falando aqui numa das cidades de Brasil, né? E sempre tem algumas pessoas que estão aí fazendo suas perguntas, ou às vezes estão aí só por curiosidade, ou às vezes estão aí querendo que a gente fale da nossa cultura que é bonita, que muitas vezes não suporta que a gente fale dos nossos problemas, do que a gente passa, né, as dificuldades que a gente passa, isso não querem ouvir isso, né, estão aí para ouvir que a nossa cultura é maravilhosa, que a gente está sempre de caça e pesca muitas vezes, né, que não quer enxergar que acabou isso para a gente, né. Então, é isso, assim, e quando a gente está, né, cada um, né, independente de quem está, por exemplo, nas cidades, quem vive na cidade, quem visita a cidade, quem passa pela cidade, são por necessidades, né, não porque a gente é uma maneira de lutar também,
mas sempre respeitando os seres que estão aí nessa cidade, porque era um espaço sagrado, né, onde estão inseridos as cidades, né? Era o nosso espaço, era um espaço dos indígenas, né? Só a gente está retomando, só a gente está voltando para esse espaço. Então, muitas vezes falam, né, que os índios abandonaram a sua aldeia para viver na cidade, em busca de melhores vidas, né? Mas melhores vidas estão na nossa aldeia. Mas a gente também precisa frequentar esses espaços, né, onde os não indígenas estão, onde os não indígenas ocuparam esse lugar, né? Muito bom, Patrícia. Então, de novo, muito interessante ouvir que você foi lá apresentar o seu filme, descobriu que era um museu e acabou fazendo um filme. Parece que você não sabia que ia fazer um filme lá, né? Quando você estava indo para lá, né? A gente tinha pouco material, na verdade. Acho que era no mínimo 1 hora de caminhada naquele lugar. Muito bom ouvir você com essa consciência do que você está trazendo desde o início, na verdade, de uma visão guarani, uma visão indígena, de não ver fronteira na terra de Nhanderu, né? E um olhar também que não diferencia tanto assim essa cidade grande, essa metrópole, assim, né, que todo mundo fica encantado por mercadoria e propaganda. E muito, muito rico, Patrícia. Realmente você está pedalando essa bicicleta de Nhanderu, assim, muito poderosa. Sim, sim. E Eu não falei disso, sim, por exemplo, naquele documentário que fizemos, né, com o coletivo, um cara aí fala isso, né, que nós somos a bicicletas de Nhanderu, né, que eu acho que é isso mesmo, sem o Nhanderu a gente não faríamos nada, né? Principalmente para nós, Guarani, tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai falar, né? A gente pede para o Nhanderu, né? Para dar inspiração, para dar força, para dar tudo que a gente precisa. A gente sempre, né? Através do sonho, muitas vezes a gente consegue ver o que vai acontecer amanhã, por exemplo, né? Por isso também a gente não planeja as coisas. Muitas vezes a gente planeja e não dá certo, então é isso. E depois desse ciclo que você foi aprimorando, conhecendo mais o cinema, com o pessoal do Vídeo nas Aldeias, com o coletivo Mbuiá Guarani, você fez um filme também coletivo, né? Em dupla, na verdade, com a sua amiga. Um filme muito bonito, Tecó Rachã, é assim que fala? Sim. Ser Imperfeita. Tecote. Ser Imperfeita. E eu queria perguntar, assim, porque você fala assim que aquilo é um videocarta, ou um filme-carta, uma carta-filme, né? Porque vocês estavam bolando uma coisa que depois, aliás, na pandemia, vocês também voltaram a desenvolver com esse Nhamonguetá, Cunhã, né? E eu queria perguntar um pouco como foi chegar nessa ideia de uma carta vídeo, um filme carta, uma carta filme, né? Ela tem um endereço, ela é para todo mundo ver. Como é que é assim que vocês pensaram isso assim? Aquele do Nhamonguetá ou do Tecote? Primeiro, Tecote. Tá. Na verdade, aquele filme, né, o Tecoate era para ser um videocarta, né? Na época, o primeiro projeto, quando a Sofia estava em Goiânia, né?
Ela me escreveu que tinha esse interesse de fazer isso, só que eu falei para ela que não ia funcionar comigo isso, porque eu não conhecia a Sofia, não podia fazer isso, não ia me sentir bem mandando minhas coisas, minhas imagens para ela sem conhecer, né, pessoalmente. Aí parou por aí essa conversa, aí um dia desse, e se eu for para aí, a gente conversa, e aí eu falei, tá bom, pode vir, né, mas eu achando que ela não ia vir, né, na nossa aldeia. E aí ela, um dia desses, chegou aqui na nossa aldeia, né, e ficou, primeira viagem, ela ficou uns 15 dias para a gente conversar sobre isso, sobre o que ela quer fazer, né? E numa dessas conversas surgiu várias coisinhas, né? Uma das coisas que ela conversava muito era sobre o feminismo, né? Que ela defendia muito e enfim, são essas coisas, né? Aí e nessa primeira viagem a gente gravou algumas conversas, poucas conversas na verdade. E na segunda viagem, e depois ela voltou para casa, né? E na segunda viagem ela voltou para cá e ficou mais alguns 20 dias. Foi aí que a gente desenvolveu esse trabalho, né? De a gente conversar como mulher, né? Como mulher mesmo. E nessas conversas que a gente vai percebendo as nossas diferenças, no qual que a gente é igual, né? Como mulher. Então, surgiu assim, na verdade, era para ser um videocarta, mas não deu certo isso, né? Foi mais uma conversa com ela, de nós entendermos como pessoa, como mulher, como ser imperfeita que se encontram ali, né? E são várias conversas que não tivemos tempo de gravar, mas também como o Nova York mais uma cidade, a gente não tinha muito material também. Tínhamos bastante conversa, mas ao mesmo tempo a gente não tinha material, porque às vezes a gente esquecia de gravar as conversas, mas é isso, são conversas também que foram sinceras, né, uma para outra. Mas acho que não é um videocarta essa, não. É mais uma conversa entre duas mulheres, né? Também mais para se entender, né, como pessoa, como mulher. E você falou assim que ela trouxe esse termo, feminismo, né? Sim. Queria perguntar sobre isso, Patrícia. Se ela estava trazendo alguma novidade para você quando ela trouxe essa palavra que não conhecia, ela já estava falando alguma coisa que você conhecia já, mas com essa palavra nova, né? Sim. Não, na verdade já tinha né, a palavra feminismo, mas era uma coisa que não se encaixava, né, na minha cultura, principalmente na nossa aldeia, assim, né, a gente tinha esse conhecimento, mas tínhamos esse cuidado de não, por exemplo, tem coisas que eu concordo com a luta das feministas, né, mas tem coisas que não vêm, né, não tem nada a ver com a nossa cultura, né. Eu acho importante essa luta, né, na cidade, para as mulheres não indígenas, todas, a luta dos feministas, né, mas às vezes isso não condiz, né, com a minha cultura. Então isso não era uma coisa novidade, mas que a gente conversava bastante, discordava de muitas
coisas, né, com ela também. E eu também fazia perguntas, né, como, por exemplo, de os não indígenas não terem filhos, ou preferem não ter filhos, muitos, ou alguns preferem, né, são coisas de família, às vezes eu fazia essa pergunta e ela também, né, porque pra gente uma criança é uma, eh, quando a gente tem é porque os seres, né, o Nyanderu Quero nos enviou por alguma coisa, para alguma coisa, né, então é para entender também essa coisa de qual a diferença, qual que é, mas para isso. Mas são coisas que eu já tinha, né, mas também só que não tinha essa profundidade de conversa, né, sobre isso. Entendi. Que coisa mais interessante, Patrícia, que você está compartilhando. Mas assim, o seu cinema, né, na verdade, ele tem motivado muito, né? Como eu estava falando no início, apresentando você, o trabalho que você tem podido desenvolver tem trazido esse reconhecimento, na verdade, de você ser uma mulher indígena realizando cinema, audiovisual, né? Não são tantas assim, né? E você já está acumulando experiência, trajetória com isso, né? E você está sendo homenageada, reconhecida, na verdade, né? Como não necessariamente feminista, né? Mas uma mulher que está dentro desse universo, assim, né? Realizando seu trabalho como mulher indígena, assim, né? Eu vi, vai ter um festival que vai te homenagear, começa a semana que vem. Talvez os nossos ouvintes não faça sentido porque vai ser editado depois. E teve um no final do ano passado chamado Cabiria, que você também era a homenageada, né? Como você tem percebido assim, como você tem se sentido com esse reconhecimento, essa recepção do seu trabalho por outras mulheres, na verdade, que enxergam, né, o seu trabalho? Sim, é uma é é muito legal isso, né, ser, por exemplo, se sentir parte dessas mulheres, né, dessas mulheres, que lutam, né, por melhores condições, por melhores, né, por tudo, assim. Porque a gente sabe que nós, né, eu como mulher, eu sei quais são as dificuldades, né, principalmente quando se fala das mulheres que moram na cidade, né. Então, esses reconhecimentos, esse homenagens, eu fico poxa, eu fico emocionada, né, de estar, fazendo parte e fazendo um trabalho que sejam reconhecido principalmente pelas mulheres, né, eh, mulheres, que nem conheço, que apreciam o trabalho, né, a minha fala, às vezes muitas vezes eu recebo mensagens de algumas pessoas que ouviram em alguma live, principalmente agora na pandemia, né, que as mulheres falam, eh, onde que é um suspiro para elas, né, a ouvir a minha fala, então isso é uma coisa que agradeço, né, principalmente aos espíritos, né, porque são eles que me dão essa força de fala, essa força para falar para as pessoas, principalmente para dar alívio para as mulheres, né, que estão lutando na mundo afora, né. E como eu tenho falado aqui onde eu vivo, né, na aldeia, eu sou a Pará, a Patrícia, né, que faço parte
das pessoas que vivem aqui. Não sou conhecida como é a cineasta, mas faço mais um integrante daquele lugar, né? Tão importante quanto outras pessoas. Então, ser homenageadas com o seu nome, o nome de um festival, é uma coisa que não sei como falar, mas é uma coisa que te dá também uma motivação, né, para você continuar com esse trabalho. Ao mesmo tempo, sabendo que isso não é fácil, mas que aos poucos você está fazendo alguma diferença, né? Principalmente o trabalho da gente é isso, fazer alguma diferença, dar esse conhecimento para as pessoas, para pelo menos ter essa escolha de não ter mais preconceito, por exemplo. Ao entender um povo, eu acho que a gente tem, né, escolha para pensar diferente. Então, acho que isso é o nosso trabalho, levar esses nossos trabalhos para que as pessoas tenham a oportunidade de pensar diferente, né? E quanto aos povos indígenas em geral, né? Porque é um trabalho que não é um trabalho somente para o meu povo, né? Que onde eu falo de vários povos que estão lutando, né? Eu acho que é isso, é um trabalho. Eu fico, né? Quando soube pela primeira vez que ia ser o nome de um festival, ia ser Patrícia Parachapu, né? Nossa, fiquei meio sem jeito, mas é isso, né? É um trabalho, é o resultado de um trabalho que não foi fácil e que está sendo reconhecido, né? Principalmente por ser mulher e, como eu falei, não, quando eu saio para fora, né? Principalmente fazem essa pergunta, né? Como é ser cineasta mulher, né? Muitas vezes não soube responder porque não me sinto diferente de ser cineasta não mulher, né? Eu faço esse acompanhamento ao lado dos cineastas masculinos, né? Então, é isso, Muito assim. obrigado, eu gostei muito de ouvir essa sua reflexão sobre você ser uma mulher, mas não está exatamente pensando que você está retratando, né? Isso, você não está preocupada em fazer esse tipo de mensagem, né? Mas ele tem sido observado porque você, né? Não é só preocupação, mas de fazer uma representação, né? De questões do seu povo, da sua comunidade, né? Isso realmente é muito interessante. Sim. Fala, Ernesto. Fala, Arandoa Caim. Estamos ouvindo agora o Ariel, né? Ele está fazendo uma entrevista também. Sim, o Ariel está fazendo entrevista também. Queria perguntar, Patrícia, você está produzindo alguma coisa agora? O que você pensa em produzir? Né? Eu sei que o tempo anda muito barra pesada, né? Não é exatamente isso que a gente está pensando assim sempre, mas o que você tem sentido? Você tem vontade de produzir alguma coisa? O que você tem pensado sobre, assim, né? Porque eu estou falando que a gente está falando dessa sua trajetória que já são 13, 15 anos, né, de caminhada no audiovisual, né? O que você pensa que você ainda gostaria de realizar? Eu acho que é um presente que você tem dado para nós, né, esses seus filmes, porque ver as crianças, ver os anciões,
o que você consegue retratar, não sei, de um modo muito, muito íntimo, na verdade, né? Porque é a comunidade, na verdade, né, de onde você é. Mas para a gente que está tendo essa oportunidade de acompanhar, é por isso que comove, né? É por isso que tem uma recepção tão... chega no coração das pessoas, né? A imagem que você faz, ela passeia pelo mundo todo, né? As pessoas nem te conhecem pessoalmente, mas tem todo esse afeto, né? E, enfim, e aí esse afeto faz parte do seu Dieguatá, né? Aliás, tem esse projeto Dieguatá, você quer comentar dele? É um projeto sobre a caminhada, né, que você estava falando desde o início também, né? É um projeto que é um site cheio de documentos, né? Passagem, é um produto, né? Embalagem, né? São algumas coisas materiais e também fotos e vídeos, né? Que você coletou com o pessoal, né? Dieguatá.com, né? Tá esse projeto que mistura o audiovisual, né? Mas é um site, tem uma interface, você vê fotos, você vê vídeos, você vê objetos, né? Da onde veio essa ideia do Dieguatá? Que é um projeto que está em curso, na verdade, né? Tá fazendo ainda, né? Sim, na verdade é um trabalho do coletivo também, né? Entre a Ana e o Fernando e o Ariel, né? Que a gente fez esse projeto que foi contemplado, né, no Itaú Cultural também. E era um trabalho para a gente entender também como, na época, como para entender essa fronteira, né, que existe entre os países, né, que a gente caminha bastante, como você já falou também, né, que quais são as dificuldades que principalmente os mais velhos veem nisso, né? Então e quais são as que deixaram, né, os nossos antepassados no caminhar deles, né? Alguns vestígios, né? Por exemplo, tem fotos, né, naquele site de fotos do centro de Porto Alegre que muitas vezes falam, né, na presença dos povos Guarani, né? E a gente partiu daí de Porto Alegre para ir fotografando, né, até chegar na aldeia Coenju e a gente ir junto naquela viagem, né, porque ir para outra aldeia da Argentina, né, justamente para entender, fazer essa caminhada onde os nossos antigos faziam, né, que hoje está um pouco dificultando isso, né, justamente por existir essas fronteiras, né, que muitas vezes não deixam passar sem os documentos, né. E é isso, a gente chegando na aldeia argentina, fazemos essa entrevista, né, com as pessoas que estavam ali, principalmente as mais velhas. E nesse momento a gente, por exemplo, mostrou um filme que a gente fez também, a Tava, não sei se você já viu. E numa dessas entrevistas viu uma mulher, né, a minha tia também, viu essa entrevista e reconheceu que era seu irmão, que ela não via há 20 anos, né, por exemplo, mais de 20 anos. Então isso também é uma forma de ir na caminhada, né, levando essa oportunidade de rever os seus parentes, por exemplo, né? Então acho que isso e nesse site tem alguns depoimentos, né? Dá para assistir um vídeo, dá para assistir fotos, né? Ver fotos. Tem alguns textos também explicando esse trabalho.
que foi o que era esse trabalho, né? Mas ela serviu principalmente para mim, para entender esse processo de caminhar e dificuldade que se encontra ali, né? Maravilha, Patrícia. Eu acho muito interessante, porque você estava falando desde o início da caminhada, né, de Iguatá, né, e que faz parte não só do início da sua vida, né, da sua infância, da sua juventude, como da vida dos antigos, né? Os nossos antigos, eles caminhavam muito, né? E o povo guarani, né, ele sempre se sentiu em casa, na verdade, onde fosse, né? Nessa terra sem males e sem fronteiras, né? E muito bom. Estou sugerindo aqui para os nossos ouvintes conhecer jeguatá.com. Jeguata.com. E vamos encaminhando assim a nossa prosa, Ichapã. E aí eu queria perguntar mesmo, o que eu estava perguntando, sobre produções, outros filmes, se você está fazendo filmes, o que você pensa em fazer, né? E embalando nessa resposta do que você vai querer fazer, você está fazendo, uma mensagem final, assim, né, para os nossos ouvintes. Você tem dado muitas lives, muitas conversas, mais uma para fechar aqui a nossa também. Então, agora estou fazendo, na verdade, eu estou fazendo com o coletivo, né? Estou participando de um projeto, estamos participando de um projeto do CTI, né? Que é um trabalho... Centro de Trabalho Indigenista, Como é que é? CTI, Trabalho Indigenista? Centro de Trabalho Indigenista, né? A gente está fazendo, inclusive a gente está atrasado na entrega na entrega de arquivos, mas do trabalho que eu estou fazendo é isso, o projeto deles, junto com eles. E do projeto, eu estou participando de um projeto da FUNAI, também, que fala um pouco do milho, da história do milho, da plantação, da importância de manter as nossas sementes tradicionais. E, por enquanto, esse é um dos principais trabalhos que a gente está fazendo. E, enfim, tem várias outras coisas na minha cabeça que eu quero fazer, mas são ideias ainda. Uma das coisas que eu quero fazer é, por exemplo, que eu estou chamando de carta carta para o passado e para o futuro. Por exemplo, eu quero muito realizar esse trabalho, mas não sei quando que eu vou começar. Mas, enfim, são minhas ideias. Carta para o passado e para o futuro. Eu não vou perguntar. Não vou perguntar muito porque você ainda vai fazer, então melhor a gente não ficar falando do que você ainda vai fazer. Muito bom, Patrícia. Foi um prazer enorme para mim e tenho certeza que nossos ouvintes vão apreciar muito ter escutado você passeando, caminhando, né? Contando, narrando um pouco dessa caminhada tão bonita que você tem feito, né? Você quer deixar alguma mensagem assim para os nossos ouvintes, para as mulheres, para os indígenas, para os não indígenas, que seja? Eu acho que esse momento, na verdade, né, eu tenho refletido muito sobre esse acontecimento, né? Principalmente como mãe, como uma indígena, como um ser humano, né? Todo mundo estamos passando por um processo difícil, né? E eu acho que vamos superar, né? Com muita sabedoria.
cada um dos que estão ouvindo a gente, que tenha força, né, principalmente força espiritual, né, que é o que a gente precisa, né, para nos manter em pé e continuar a luta. E é isso, eu agradeço muito esse espaço, né, de conversa, porque eu acho que é um espaço necessário, né, para, como eu disse também, é um espaço de oportunidade, né, para as pessoas nos ouvirem, né, não somente a minha pessoa, mas a você, a todo mundo que estão dando a sua palavra, né, que estão deixando a sua mensagem, né? Então é um espaço bem bonito. Eu espero que continuem, né, com esse espaço para outras pessoas virem, para outras pessoas ouvirem. Então é isso. Obrigado mesmo. Agudjawete. Agudjawete. Nyetinó é ligado a todo, né? Tanto que seja hoje, nesse momento difícil, né? Como se fosse a gente ficando tudo Nyetinó. Nyetinó que liga, representa assim nosso espírito ao espírito de Nyanderu, Nyetinó. Significa tudo, né? Então essa palavra significa tudo porque Nyetinó, por exemplo, a Nyetinó é muito sagrado, né? Assim, Nyetinó é uma coisa que é conectado com um ao outro. Então esse é o Nyetinó que eu coloquei, né?